Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Elias está muito emocionado ao espera da Barra, e logo depois que ela aparece já vestida ali de noiva, é aí que ele fica encantado ao ver ela que vai se aproximando dele. Ele, ao chegar próximo dela, diz que ela é muito linda e fica ainda mais emocionado. É aí que ele pega a fita vermelha para colocar ali ao redor da barraca. Essa fita vermelha, geralmente lá nos casamentos turcos, é como se fosse uma simbolização colocada pelo pai ou pelo irmão da noiva, porque simboliza pureza e fertilidade, e além de tudo isso também é uma representação da entrega da noiva e também um gesto de bênção e desejo de felicidade para o futuro casal. O Elias continua muito encantado com a Barra e diz que ela está muito linda e que deseja que Allah sempre lhe proteja e lhe dê muitas felicidades. Elias diz a ela que deseja muito que ela seja muito feliz e ela tenha uma vida, um casamento abençoado. Em seguida, os dois se abraçam. A Barra, que já está bastante emocionada, ela fica um pouco desconcertada ao ver que o Mehmet se aproxima, e ao chegar fica até um silêncio ali entre todos eles, e até aí que nesse momento o Mehmet coloca a mão no bolso, tira um anel que era da Hazete, entrega para Barra e diz que esse anel aí, Barra, era da sua mãe, a Hazete. Barra fica olhando ali muito emocionada para aquele anel, e o Mehmet começa a dizer a ela que nada é o que se parece. O Mehmet, por sua vez, ainda está tentando colocar na cabeça da Barra ali que tanto entre ele e a Senri não aconteceu nada, só que ela ainda está um pouco magoada por tudo que ela flagrou com seus próprios olhos. Depois o Mehmet olha para a Barra e diz a ela para que ela se lembre que ela é a filha da Hazete e que ela deveria ter um pouco mais de piedade com os outros. Como vocês sabem, o Mehmet está apenas querendo deixar claro na cabeça da Barra que ela deveria ter um pouco mais de piedade e compreender ele, que entre ele e a Senri não aconteceu nada, e é justamente isso que ele diz, falando lá para Barra que ele só ajudou a alguém que estava ali necessitando. Barra, ela fica calada, mas começa a amolecer o coração dela, e o Mehmet continua dizendo que só ajudou alguém que precisava e que foi só isso que aconteceu entre ele e a Senri e nada mais. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela pode acreditar nele, que não aconteceu nada demais além só disso mesmo que ele está dizendo. E enquanto ele vai falando isso com a Barra, vocês veem ali que a Fulya está do lado, e é justamente nesse momento quando o Mehmet começa a dizer que se há alguém que ele amou nessa vida, foi ela, a mãe dela, a Hazete, e que ela pode acreditar que ele amou ela e continua amando como desde a primeira vez, e que nada nesse mundo irá mudar o que ele sente pela mãe dela. Então parece que era só isso que a Barra precisava ouvir do Mehmet, porque ela acaba cedendo e abraça ele. Logo em seguida, logo depois dessa reconciliação, é aí que o Mehmet pede para levar ela, e ela diz que sim, que agradece. Então ele coloca o braço e diz: então vamos agora mesmo. Começa a sorrir, e ela coloca a mão no braço dele, depois estende as mãos. O Elias também faz isso, e ele segue em direção ao casamento dela com o Atés. Logo em seguida, depois que o Mehmet entrega a Barra ao Atés, os dois ficam ali se olhando, se conversando através dos olhares, e a Barra diz que esperou muito por esse dia, por tanto tempo, e ele responde a ela que também esperou isso também por muito tempo, que esse momento ali viesse se concretizar. Como vocês veem que esse aí é um momento muito especial tanto para Barra quanto para o Atés. Ele logo depois beija a mão dela, e são chamados nesse momento para iniciar ali a cerimônia de casamento, e ao se sentar é quando ele pede que por favor que ela, a Barra, cite o nome dela e o seu sobrenome completo. Ela diz que se chama Barra Atahan, e depois ele pede que o Atés diga também ali o seu nome e o seu sobrenome completo. Ele responde que Atés Germán Senhor. Ele então inicia a cerimônia dizendo que eles dois solicitaram que esse casamento viesse ser ali realizado, e que não há nada que impeça que esse casamento seja então realizado. Ele continua dizendo que agora ele necessita que ambos falem ali em voz alta o pedido de casamento um para o outro, e ali na frente de todo mundo. Eles ficam sorridentes, e ele continua dizendo que ele precisa que eles façam isso em voz alta e na frente de todo mundo, para que assim ele possa declarar eles dois ali marido e mulher.
mulher. Ele então inicia logo perguntando a Barra: então quero te perguntar justamente agora se você, senhorita Barra, aceita esse homem por vontade própria e lhe aceita para cumprir com suas obrigações e responsabilidades como esposa lhe compete. A Barra fica um tempão ali em silêncio, encantada, olhando lá para o Atés e não responde de imediato a pergunta que ele fez. Até Efsun, ela começa a ficar ali nervosa e pede a Barra que por favor que ela responda a pergunta, e depois ela começa a sorrir dizendo que acredita que ela, a Barra, está impactada com tudo isso. Então a Barra ela volta ali em si e diz a ele que sim, que aceita ele como seu esposo. Todo mundo então bate palmas e ele agora continua com o Atés e pergunta ao Atés se ele aceita a senhorita Barra Atarran como sua esposa e por vontade própria para cumprir com suas obrigações e responsabilidade de esposo. Com o Atés é diferente, ele não espera nem para responder e antes que ele pergunte ele já vai dizendo que sim, aceita, e todo mundo comemora batendo palmas. Depois ele pergunta se as testemunhas também aceitam essa decisão e eles muito felizes diz que sim, que eles aceitam sim essa decisão deles dois. Então ele finaliza o casamento da Barra com o Atés dizendo que ali, conforme o poder que foi colocado ali em suas mãos, que foi lhe concedido, então ele declara eles dois marido e mulher. Logo em seguida eles são direcionados a fazer a sua assinatura. Quando eles dois terminam, vai agora para as testemunhas e quando ela, a Efsun, ela vai lá digitar lá o seu nome, é aí que ela começa, até nesse momento, ficar soltando as suas brincadeiras ali e diz que estava muito preocupada, que enfim acabou de chegar ali o casamento deles dois e que finalizou e estava com muito medo de chegar alguém ali e querer interromper, dizendo até mesmo que ali era para esse casamento se acabar, que eles são irmãos, e começa a sorrir e logo depois ela também assina o papel. Só que lá também na Turquia tem um monte de tradição diferente, sabe? Como exemplo, logo depois que o casamento é finalizado, a noiva tem que dar um pisão ali no pé do noivo e é justamente nesse momento que a Barra ela até esquece e a Efsun ela não esquece e diz pra Barra que ela imediatamente vá lá e pise logo no pé dele, e o Atés ali tá meio sem prestar atenção e a Barra então segue e faz justamente o que a tradição manda e dá um pisão lá no pé do Atés e logo depois todo mundo, quando ele diz que doeu, todo mundo começa a bater palma. E como lá também tem outra tradição, como por exemplo as alianças são colocadas logo depois do casamento ali efetuado e também ao invés ali de ter um beijinho ali na boca a boca, então é aí que o noivo tem o direito de dar um beijo apenas na testa da noiva de início. Logo em seguida ele sai ali agradecendo um a um e ao chegar lá na Sultan, a Sultan ela fica muito feliz dizendo que deseja ali muita felicidade de coração a eles dois e a Barra por sua vez agradece a ela. A Sultan logo depois pede ela que por favor que não fique ali mais lhe chamando de Sultan e pede ela que por favor que a partir de agora comece a lhe chamar de tia, por favor, e a Barra sorri dizendo a ela que sim. A Efsun depois chama a Barra para um abraço e depois o Atés se aproxima também da Sultan e dá um abraço nela, lhe cumprimenta e a Sultan diz a ele que estamos confiando a nossa Barra a você, Atés. O Ismael logo depois se aproxima, dá os parabéns a Barra e depois diz a ele também que deseja muita felicidade aos dois. O Atés também agradece a ele por ele estar ali com eles dois em um momento assim tão especial para eles. Eu acho que vocês já deram para perceber que em casamento turco e também outras coisas lá que acontecem na Turquia tem um monte de tradição, como por exemplo os testemunhas ali chegar e pedir até dinheiro às pessoas na hora ali da festa, e é justamente isso que a Efsun faz. Ela pega ali uma bolsa e sai pedindo dinheiro a todo mundo. Enquanto isso, é nesse momento que tanto a Auliá também o Kenan estão observando, e o Kenan vai querer lá dar uma de durão, dar uma de gostosão ali, se aproximar e tentar também ali esbanjar ali o seu poder, e diz a Auliá que também ele vai participar de tudo isso, e ela diz que não seria bom ele fazer isso porque com certeza ele não é bem-vindo ali e que eles vão até achar que ele não tá fazendo isso de bom coração, e ele diz que vai fazer o melhor e simplesmente sai, e ela fica desesperada chamando por ele, pedindo ele que por favor que ele não faça isso, só que vai observando aí que tudo isso vai dar errado. A Barra logo depois de perceber que a Efsun está fazendo essa tradição ali, e ela pede por favor a Efsun que por favor que ela pare e pergunta por Alá o que é que ela está fazendo. Só que enquanto elas vão discutindo aí, brincando, nesse exato momento é quando o Kenan vai se aproximando, tira ali um pacote de dinheiro e começa a esbanjar ali o que ele acredita ser o seu poder, e começa a jogar dinheiro pra cima com brincadeira
até que fica um silêncio total e todo mundo ali começa até a se revoltar com o que ele está fazendo, mas ele continua ali esbanjando ali o seu poder e jogando dinheiro para cima, dizendo que acredita que eles vão precisar desse dinheiro ali e muito mais. Ele não se cala e continua dizendo que acredita que a partir de agora a esposa dele vendeu ali todas as suas ações e que acredita que ela está sendo ali presidente de um lugar e diz não, deixa isso para lá, e diz que acredita que ela vai precisar desse dinheiro e tenta até oferecer um dinheiro ali para ela, só que o Atés revoltado segura no braço dele e diz a ele que ele pare agora mesmo, chama ele de maldito e pergunta o que ele está fazendo. Por sua vez até o Mermete ali se levanta revoltado. Ele então tenta responder lá para o Atés que isso não é nada demais, que apenas o que ele está fazendo ali é oferecer dinheiro, porque ele sabe muito bem que isso é a tradição deles ali e que ele sabe que isso não é nada demais, não é verdade? Barra, por sua vez, ela revoltada pega a taça de vinho ali e joga bem na cara do Kenan. O Ardan começa a sorrir, todo mundo ali fica ali chocado com o que ela acabou de fazer, até a Auliar chama lá e vai até o Kenan ali desesperada. A Evson, por sua vez, ela não perde a oportunidade e pergunta a Barra o que foi que ela fez, só que ela vai lá também na cachorrada, pega também uma taça daquela ali de vinho e joga ali na cara do Kenan e todo mundo começa a sorrir dele. A Arda, que está muito sorridente, também faz a mesma coisa, se levanta e joga ali o vinho no rosto do Kenan. A boneca de milho não perde ali a sua oportunidade, ela começa até a querer sorrir, olha para o Atés e pergunta se pode oferecer a ele também uma taça. O Atés diz a ela que sim, lhe agradece e fala que isso será um prazer, pega a taça e sapeca na cara do Kenan. O Atés, logo depois, ele fecha a cara e diz ao Kenan que a partir de agora ele vai ter que medir as palavras dele, tudo o que ele vai falar, porque logo depois dessa noite, ele mesmo, o Atés, é quem vai cuidar dele, do Kenan, pessoalmente. O Atés não se cala e diz ao Kenan, frisando para ele que da empresa Zatarrães e dessa família, se for possível, ele vai arrancar ele, o Kenan, com suas próprias mãos.